Bem, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus maior inimigo nas igrejas é sempre o púlpito. Eu sou pequenininho, então, mas graças a Deus não está tão alto, vocês estão me vendo aqui. Que Deus abençoe cada um. Feliz por conhecer mais um pouco a família do reino, verdade, irmãos? Trago um saludo da minha esposa, filha, e também de meus pastores ali na Argentina. Eu sou brasileiro, os irmãos já perceberam, e sou daqui de Canoas, mas eu estou na Argentina há alguns anos, predicando, orando e semeando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu já quero pregar a palavra. O que eu vou fazer aqui, pastor, é liberar a palavra. Liberar a palavra. E o Espírito Santo vai trabalhar como Ele quer. Amém? Meu agradecimento ao pastor Adair pela confiança de me conceder a tribuna da igreja. Também ao pastor Joel, sua esposa, que foram puente para mim chegar aqui. Não sei se temos aqui um texto bíblico. Será que conseguimos? Marcos capítulo 5. Vamos fazer a leitura e já os irmãos vão poder descansar. Aqui está. Vamos ler Marcos capítulo 5, do 1 ao 14, diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E chamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Vamos orar só mais uma vez. Se você pode levantar a sua mão, por favor, a mão direita, como sinal de autoridade. Amém, queridos? Nesse momento eu quero pedir que você apresente a Deus sua necessidade. Se você entrou aqui triste, se há algum problema familiar, se você está enfermo, qual seja a sua luta agora, nós já adoramos a Deus, e você vai apresentar a tua luta diante do Senhor agora, nesse momento. Aí fora a guerra se vence com mísseis e bombas, mas a igreja de Jesus vence a batalha na oração, aleluia. Então agora você levante a sua voz e lute para uma vitória, porque enquanto você estiver orando comigo, a mão de Deus vai se movimentar com milagres, amém?
Querido Deus, muito obrigado pela igreja viva que aqui está orando nesse exato momento. Eu oro, Senhor, para que a tua glória venha descender sobre esse lugar, o fogo do teu Espírito venha descender sobre esse lugar. Senhor, meu Deus, nós apresentamos diante de ti a nossa luta, a prova, a tribulação ou a angústia, Senhor, que estamos passando. Eu libero o poder da palavra de liberação, de sanidade, para curar e para libertar em meio à tua igreja. Eu tomo autoridade mais uma vez contra todo o espírito territorial desta região e apto pelo poder do Espírito Santo. Repreendo e amarro o valente desta região e paraliso todo o agir das tiniebras contra esta igreja e contra as vidas que aqui estão. Eu libero a espada do Senhor contra toda a batalha erguida a nível pessoal, individual, Senhor, e ministerial, e declaro vitória nesta noite em nome de Jesus. E te peço, Espírito Santo, fala conosco, abre o nosso entendimento e nós vamos dar toda a glória e honra ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, pode se aceitar. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Jeová Sabaoth, que é um nome hebraico que se dá ao nosso Deus quando apresenta Ele como o Senhor da guerra. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é general de guerra, não é verdade? Jeová Sabaoth é um nome hebraico dado pelos judeus para descrever a face do Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso. E o salmista, ele declara no Salmo 46, ele está dizendo para nós, porque eu quero falar um pouquinho de guerra espiritual. E a Bíblia diz lá em Isaías 55, que a palavra de Deus não volta vazia, amém? E ela tem endereço certo nessa noite. Você que está aqui, preste atenção na palavra, sim, porque você vai ser ministrado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Há batalhas dentro da tua casa, há batalhas aonde quer que tenha te cercado, que o Senhor com o seu braço forte hoje vai pelear, vai pelejar e vai nos dar vitória. Aleluia. Quando eu dobrei o meu joelho aqui com o pastor Joel, eu senti a profundidade que o Espírito Santo tem levado a esta igreja, a seriedade que vossos ministros têm levado a esta igreja. Eu senti. Muitas igrejas a gente vai pregar e o Espírito Santo sempre nos mostra a alma da igreja. Eu não tenho necessidade nenhuma de rasgar seda, como diz aqui no Brasil, né? Eu estou falando que Deus me mostrou. Há uma seriedade nesse ministério. Por isso que eu sei que o Espírito de Deus, aleluia, amando está aqui hoje com um braço forte para vencer batalhas, amém? É um culto de vitória, é um culto de fé, é um culto de fé. O salmista Davi está dizendo no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco. Quem já leu essa palavra? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Versículo 8, ele diz, ele quebra o arco e quebra a lança e queima os carros do adversário do fogo. Aleluia, glória a Deus. Está dizendo lá, ao Senhor pertence a guerra. Salmo 46, e no versículo 10 ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, igreja? Aquieta o teu coração, Deus é Deus, Ele sabe a tua luta, a tua prova, a tua dor, o problema que porventura você está passando. Quem sabe alguém aqui nessa noite está debaixo de uma batalha, mas o Senhor dos exércitos está conosco e Ele já desceu aqui para nos dar vitória. Aleluia. A Bíblia diz que certa feita, Josué, quem substituiu Moisés, ele estava se preparando para uma guerra e ele estava alinhando o seu exército, e de repente, os irmãos já leram essa passagem bíblica, de repente ele viu um soldado diferente entre os seus, e ele logo viu que aquele soldado era muito diferente, e ele vai até aquele soldado nos primeiros capítulos do livro de Josué, e ele faz uma pergunta: quem és tu? É um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Porque ele sabia que aquele soldado era diferente. E aquele soldado, diz a Bíblia, respondeu para Josué e disse: eu sou
o príncipe do exército de Deus. E eu vim aqui para te ajudar, Josué. Aleluia. Irmãos, nós nunca estamos sozinhos. A Bíblia diz que Josué se prostrou e adorou ao Senhor, porque ali estava uma teofania de Cristo, Cristo vivo, ainda não manifestado na terra, mas Deus vivo, o Filho de Deus, como príncipe do exército de Deus, se apresentando a Josué. É esse Deus que nós servimos, não há o que temer. Se alguém aqui está amedrontado por alguma luta, alguma batalha, ou acha que já é tarde demais, ou que não haverá resposta, se você confiar neste Deus, aleluia, Ele vai lutar por nós e vai nos entregar vitória em nossas mãos. Aqui nós encontramos uma passagem bíblica que Jesus, anterior a essa que nós lemos, Jesus está no barco com alguns discípulos viajando, porque ele tinha que chegar a um endereço certo, porque Jesus sempre está no lugar certo e na hora certa, amém? E aí aconteceu uma tempestade no meio do mar. Estavam com ele alguns discípulos, e o barquinho deles, fazia isso aqui, balançava para lá e para cá. E a Bíblia diz que os ventos açoitavam as águas se levantavam, e os discípulos estavam preocupados, nervosos, ansiosos, e Jesus estava dormindo na ponta do barco. Irmãos, você já parou para pensar que tem vezes que a luta é tão grande, seja em qualquer âmbito, e nós estamos ali nervosos, aflitos, ansiosos, e Jesus parece que está em silêncio. Você ora, tem silêncio. Você clama, tem silêncio. Você chora, tem silêncio. Mas ele está no barco. De repente Jesus se levanta e ele disse, e a Bíblia diz que o Senhor repreendeu as ondas do mar e se aquietaram, e ele falou ao vento: cala-te, cala a tua voz. E diz a Bíblia que o vento se calou. E essa palavra, ela vem como uma palavra profética para nós nessa noite, que o Senhor vai aquietar as tempestades e vai calar vozes em teu favor, vozes da tua mente, vozes da tua alma, vozes demoníacas. O Senhor está dando uma ordem nessa noite, nesse culto de fé, que Ele vem entrando com providência. A palavra inicial é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há coisas que estão turbulentas, mas através do poder desta palavra, neste culto, Deus se escolheu para aquietar situações, para nos dar vitória. Ele chega do outro lado, e a Bíblia diz que ele começa a caminhar numa região chamada Decápolis. E Decápolis, irmãos, era 10 cidades, uma do ladinho da outra, de uma região já fora da jurisdição de Israel. E em Decápolis, a última cidade se chamava Gadara. E Jesus caminhou em Decápolis para chegar em Gadara, porque bem ele sabia o que ele tinha para fazer naquele dia, naquela missão. Antes ele já tinha enfrentado uma batalha espiritual que levantou tempestades no mar. E agora ele chega em Decápolis e chega em Gadara. Gadara era uma cidade de cemitérios. Das 10 cidades de Decápolis, todas as pessoas que morriam teriam que ser levadas aos sepulcros. Naquela época não era embaixo da terra, eram sepulcros lá em Gadara. Então não havia sepulcros naquelas 9 cidades. Quem morria entre as 9 e 10 cidades só poderia ir lá para Gadara, porque lá estavam todos os sepulcros. Era um lugar de cemitérios naquela região. E naquela região, chamado Gadara, que no seu original significa pátio do inferno. Olha que palavra forte. Lugar de opressão. E no pátio do inferno, em Gadara, lugar de cemitérios, a Bíblia diz que havia um homem possesso de uma legião de demônios. Nós lemos o texto. E Jesus agora está passando por Decápolis, e ele está chegando em Gadara. Aonde é que Jesus está colocando os pés dele, irmãos, quando ele entrou em Gadara? No pátio do inferno, em terrenos de opressão. Porque naquele lugar, através da legião, que é entre 4 e 6 mil demônios espelhados, essa contagem no número de soldados romanos, havia um homem só, de 4 a 6 mil demônios em um homem só, e ele estava espalhando terror,
ele estava espalhando medo. Não era um medo humano, mas era algo espiritual sobre aquela região. Porque diz a Bíblia que nada segurava aquele homem. Quando aqueles demônios tomavam posse, ele arrebentava as correntes e os grilhões e as cadenas. Então as pessoas tinham medo daquele lugar. Em Decápolis, em Gadara, as pessoas tinham medo porque a qualquer momento alguém, tomado por uma grande força, avançava nas pessoas. A Bíblia diz que ele clamava dia e noite gritando e se ferindo com pedras. A Bíblia não conta, mas posso eu imaginar que uma mãe passando com sua criança naquele lugar, o medo era grande, porque a qualquer momento era conhecido que alguém louco, alguém endemoniado, alguém possesso poderia ferir, atacar. Assim era a opressão sobre aquele lugar, lugar de cemitério, lugar de opressão, lugar chamado Gadara, parte do inferno. E Jesus colocou o pé dele lá naquele terreno. Nessa noite não é diferente, porque a palavra ela se desenrola de maneira profética. Sabe aonde que Jesus quer pisar nessa noite? Aonde existir um pátio e um terreno de opressão na tua vida, na tua casa, na tua saúde, nas tuas finanças, ou ainda algo que se levanta como uma guerra. Você talvez não saiba como resolver, como passar essa dificuldade, como enfrentar esse problema. É exatamente nesse terreno de opressão que Jesus quer pisar nessa noite. Amém? Você permite que Jesus adentre aonde há um terreno de opressão na sua vida, aonde há um terreno de opressão dentro da sua casa, aonde há um terreno de opressão em alguém que você ama? Sim, porque Jesus ele está decidido, ele se move pela palavra, ele é o verbo, ele é a própria palavra, e ele está decidido que na medida que eu prego essa palavra, que eu distribuo esta semente, este verbo, se você crê, ele vai entrando com providência, porque você está sendo ministrado nessa noite pela palavra que vem dos céus. Jesus adentra aquele terreno, e quando ele caminha, pastor Joel, a Bíblia diz que milhares de demônios perceberam que havia uma passada diferente em Gadara. Os demônios perceberam que quem estava caminhando dentro do pátio de opressão não era um homem comum, era alguém diferente. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O Salmo 99 diz: reina o Senhor e tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. A Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 2 versículo 14 que o Senhor despojou principados e potestades na cruz, triunfando deles publicamente, e rasgou a nossa dívida. A cédula que constava contra nós foi aniquilada por Jesus na cruz. Este inimigo que nos ataca, este terreno de opressão, já foi vencido por Jesus. A Bíblia diz que quando ele começa a caminhar naquele terreno, os demônios vieram correndo e se prostraram diante de Jesus. Ou seja, toda a opressão, toda a luta, toda a batalha, toda a dificuldade, toda a feitiçaria, bruxaria, hechiçaria, toda a doença, toda a tristeza, a depressão, tudo aquilo que estava naquele campo de opressão, quando Jesus tocou os seus pés no terreno de opressão, se prostrou diante dele. É assim que acontece. Isaías capítulo 54 versículo 17, a Bíblia nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, nenhuma, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Tiago capítulo 4 versículo 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Romanos capítulo 16 versículo 20, a Bíblia também diz que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. A ele a glória e a honra nessa noite. Ele tem todo o poder, não precisa temer. Se Jesus nessa noite pisar em um terreno de opressão que está contra a sua vida, que está causando algum tipo de problema, se ele pisar ali, e ele vai pisar,
tudo que está afligindo a tua alma, tudo aquilo que é uma batalha espiritual, vai ter que se prostrar. Amém? Jesus quer entrar com respostas, Ele quer entrar com resoluções. O Senhor quer entrar com portas abertas, movimentar o que está parado. O Senhor quer levantar pessoas prostradas dentro da tua casa. Tem pessoas nesse culto de fé que serão curadas. Há uma unção de milagres que vai tocar vidas nessa noite, em nome santo de Jesus. Eu vejo o Senhor tocando juntas ossos e colunas. Eu vejo o Senhor tirando infecções de úteros. Meu Deus do céu, se você não crê, eu creio por você. Haverá testemunho aqui, porque o Senhor está pisando em Gadara nessa noite, em terrenos de opressões da sua vida. Aleluia. Aqueles demônios se prostraram, porque tem que se render. Toda batalha precisa se render, todo problema precisa se quebrar, toda luta precisa sair. Toda guerra estabelecida contra a sua vida precisa cessar. Quando ele caminha em Gadara, demônios se prostram. Quando Jesus entra em um terreno de opressão e de problema, tem que se prostrar. Resistências se quebram, fortalezas são anuladas, porque ele tem todo o poder e autoridade. Irmãos, eu não preciso e não quero, em nome de Jesus, que você só observe talvez um conhecimento bíblico ou uma oratória. Eu quero que você creia que enquanto essa palavra é liberada, o Senhor age conforme o Espírito da profecia revelada nessas santas Escrituras. Eu quero que você deposite a sua fé e saia do culto dessa noite dizendo: hoje o Senhor, pelo poder da palavra, pisou em terrenos de lutas e opressões da minha vida e se prostrou, se rendeu aquilo que estava me oprimindo, porque eu estou declarando uma noite de vitória. O Senhor dos exércitos está aqui. Aleluia. Aleluia. Em Salmo de número 34, versículo 7, diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e o livro. Aleluia. Hebreus capítulo 1 diz que anjos são servos daqueles que vão herdar a salvação, anjos que trabalham em favor daqueles que creem em Deus, anjos que são acionados pelo poder da palavra, anjos de guerra segundo a ordem de Miguel, que tomam medidas em favor do seu povo. A Bíblia nos mostra a intervenção de anjos em toda a sua história, de Velho a Novo Testamento, e na igreja de hoje não é diferente. Enquanto você me ouve e crê nessa noite, o Senhor aciona anjos de guerra no âmbito espiritual desta igreja, da tua casa e da tua vida, para pelear contra aquilo que te oprime. E há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para trazer vitória à sua igreja. Amém, irmãos? A Bíblia diz que aqueles demônios se prostraram, porque diante de Jesus, e não há ninguém maior do que Ele. Não há inferno, nem doença, nem feitiçaria, nem opressão, depressão que possa resistir à sua presença. E quando aqueles demônios se prostraram, a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. Porque não é verdade que a presença de Deus nos constrange a adorar? Se você sente a presença do Senhor, é impossível não derramar uma lágrima, não gritar um glória a Deus, aleluia, uma palavra de gratidão, de adoração a Ele. A Bíblia diz que os demônios adoraram ao Senhor. A legião se prostrou e adorou ao Senhor. Mas aqueles demônios fizeram um pedido interessante. Eles disseram: por favor, não nos mande para fora da província, não nos mande para outro país, para outra região, porque aqui entra um pouquinho no campo da batalha espiritual, porque demônios, eles atuam por territórios. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, Efésios capítulo 6.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Não é verdade? A Bíblia diz dos príncipes dos ares, demônios territoriais. E aqui vai mostrar uma hierarquia que se levanta contra a igreja do Senhor. Pastor Adair, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, porque ele é a pedra angular, edificarei a minha igreja. E contra esta igreja edificada, as portas do inferno não irão prevalecer. Tudo que Deus lhe deu, a igreja, ministério, almas e sobrevidas que aqui estão, a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer, nem contra a sua saúde, nem contra a sua família, nem contra a sua igreja. Nada lhe tocará, nada tocará o povo de Deus, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer. E aqueles demônios fizeram um pedido e disseram: não nos mande para outra região, porque o reino das tinieblas é organizado, o reino das trevas é organizado. Demônios atuam por região e por valentes. Mateus capítulo 12 diz que em cada região há um valente, e para entrar na casa do valente, primeiro é necessário atá-lo, amarrá-lo, prendê-lo, para saquear aquilo que ele tem preso dentro da sua casa. Demônios atuam por regiões, por cidade, e eles estavam dizendo: aqui é a nossa região. Jesus estava lidando com espíritos territoriais. Irmãos, há uma guerra invisível que luta contra você e contra esta igreja todos os dias para te parar. O bairro onde está essa igreja, existem espíritos territoriais, existe um valente em pé saqueando vidas, mas a igreja tem a chave de autoridade para amarrar, para prender, para soltar e para trazer o reino de Deus manifesto na terra. Jesus, em Mateus capítulo 6, na oração dele, Padre Nuestro, ele nos ensina dizendo, ele está dizendo: venha o teu reino, aleluia, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. O Senhor estava dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor, mas venha o teu reino. Sabe o que é vir o reino de Deus? O reino de Deus, quando nós oramos, ele se manifesta na terra. Os céus descem na terra quando nós oramos. Venha o teu reino, ele disse. Venha sobre nós o teu reino. Irmãos, o reino de Deus se manifesta através da igreja. Você manifesta o reino de Deus, porque você faz parte do reino de Deus. Aonde você chega, no abrir dos seus lábios, o reino de Deus se manifesta. No testemunho que você vive, o reino de Deus se manifesta. Quando você ora por alguém que não conhece Jesus, o reino de Deus se manifesta. Quando você evangeliza alguém, o reino de Deus se manifesta. Quando você oferta na casa de Deus, você está trazendo o reino de Deus na terra. Jesus será a manifestação do reino do Senhor ali em Decápolis, ali em Gadara, e diante daqueles demônios. E eles disseram: não queremos sair da nossa região. E nós, como igreja, podemos paralisar os espíritos regionais para que essa alma seja conquistada para o Senhor. Irmãos, e eles disseram: Jesus olha e tem uma manada de porcos, com quase 2.000 porcos. E Jesus ordenou que os demônios fossem para onde? Para os porcos. Havia um trabalho aqui. Pessoas trabalhavam cuidando de 2.000 porcos. Havia emprego dos donos dos porcos para famílias. E Jesus ordena que os demônios entrem nos porcos, e a Bíblia diz que os porcos se lançaram ao precipício e morreram. Jesus tirou o emprego de muita gente. Jesus acabou com 2.000 porcos e deu um prejuízo financeiro para aquele lugar, a ponto de que as pessoas vieram e quiseram expulsar Jesus dali, porque eles não conseguiram ver o milagre da libertação de um homem. Eles só viram o prejuízo que Jesus deu, tirando o emprego de famílias e consumindo com animais que tinham um dono. Eu nunca entendi essa palavra. Eu não entendia porque Jesus trouxe prejuízo para libertar um homem.
Quantos demônios na Bíblia Jesus expulsou simplesmente por uma ordem, irmãos? Quando alguém revestido de autoridade dá uma ordem, demônios têm que fugir. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, por 7 caminhos diferentes. Você está revestido de autoridade. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, com o dedo de profeta, com muito respeito, diga: você está revestido de autoridade. Diga isso. Aleluia. Porque se você usar a autoridade que Jesus te deu, tem demônios que vão fugir por 7 caminhos diferentes contra a tua vida. Mas por que Jesus ordenou que fosse os demônios colocados nos porcos? Sabe o que os demônios estavam dizendo para ele? Os demônios estavam agindo dentro de uma lei espiritual que eles conhecem e que a igreja do Senhor precisa conhecer. Você sabe, Jesus não havia morrido ainda, e a lei estava em vigência. A lei ainda não tinha sido abolida, quebrada. A lei de Moisés não era somente leis humanas, jurídicas, não, eram leis espirituais. Se o povo de Deus obedecesse, haveria a bênção, não é assim? A bênção, a obediência traz bênção, e a desobediência traz maldição. Aqui a lei ainda estava em pé, e na lei de Moisés estava escrito que não deveria se comer a carne do porco, e tampouco comercializar ou se alimentar da carne do porco, porque o porco é considerado pela lei de Moisés e até hoje para os judeus uma carne imunda, algo que não deveria tocar o estômago daqueles que serviam a Deus. Perceba, irmãos, que quando ali em Gadara, no pátio da opressão, alguém criou porcos, se alimentava da carne de porcos. Aqui estava sendo quebrada uma lei espiritual. A Bíblia, a lei estava sendo desobedecida. Um pecado estava sendo cometido na terra, porque uma lei estava sendo quebrada. Quando nós, como filhos de Deus, quebramos leis espirituais, nós abrimos porta para demônios, porque o pecado não só entristece o coração de Deus, mas abre portas no mundo espiritual, portais, para que demônios possam chegar, oprimir, enganar. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Agora em Decápolis, em Gadara, uma lei espiritual está sendo quebrada através da criação de porcos. Por isso que aquele homem estava possesso de demônios, por isso que havia um terreno de opressão, por isso que havia uma revolução demoníaca naquele lugar, de medo, pânico, destruição naquele lugar, porque uma lei foi quebrada, uma porta estava aberta. Quando nós compreendemos as Escrituras e resolvemos pecar e manter o pecado na nossa vida, quebramos princípios espirituais. Quando princípios espirituais são quebrados, demônios têm uma brecha, uma porta, e ele vem colocando enfermidades, problemas inúmeros que você possa imaginar. Não basta somente orar ou jejuar, é necessário fechar portas, é necessário obedecer leis espirituais, é necessário cumprir com as ordens do nosso Deus. Se há portas abertas por decisões erradas, por pecados cometidos por você ou dentro da tua casa, essa noite é noite de fechar portas de legalidades, e a guerra vai cessar. Sabe o que os demônios diziam? Nós queremos sair pelos porcos, porque eles são as portas que nós entramos nesse lugar. E os demônios disseram elegantemente assim: queremos sair pelas portas que nós entramos. Igreja do Senhor, há coisas na nossa vida, se nós não resolver lá pelo princípio onde começou, não vamos cessar. Há lutas, problemas, aflições e até enfermidades. Se nós não identificar as portas de entrada, para fazer sair pelas portas de entrada o mal e fechar as portas, leis espirituais continuarão sendo quebradas, brechas abertas e opressões irão continuar. Alguns cristãos, filhos de Deus, que amam a Deus,
nunca sai de um ciclo de luta, sempre as mesmas batalhas, porque é necessário fechar algumas portas. Foi no passado, amém? Então confesse ao Senhor e feche essa porta. Se é no presente, se quebrante diante de Deus, porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como disse o sábio Salomão, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que cobre as suas transgressões jamais prosperará. Aqueles demônios diziam: tudo bem, você vai nos expulsar, a opressão será quebrada, tu pisaste nesse terreno de opressão, então queremos sair pelas portas que nós entramos. Foi por isso que Jesus ordenou, fechou a porta, eliminou a legalidade satânica sobre a região, que era a quebra do princípio da lei de Moisés: comercializar, se alimentar e criar porcos. Entendemos isso, irmãos? Agora esse homem, ele está completamente liberto. Amém, aleluia. O segredo de vitória não é só permitir e reconhecer que Jesus adentra em terrenos de opressão na nossa vida, mas é identificar quais são as portas, quais são os princípios que eu estou quebrando. Por que essa luta dentro da minha casa? Por que essa batalha no meu casamento? Qual é o princípio quebrado aqui? Por que essa rebeldia entre meus filhos? Deus está falando. Qual é a legalidade que precisa ser fechada? A Bíblia diz que Jó confessava todos os dias os pecados de seus filhos, 10 filhos, era muita coisa a confessar, porque ele sabia o princípio da confissão. Confessar, se arrepender, abandonar, é fechar portas, é desligar opressões malignas que vêm por quebras de princípios, que a Bíblia nos ensina na libertação do gadareno. Esse homem foi transformado a ponto de que as pessoas vieram ver o que aconteceu, que antes havia um jovem que estava terrivelmente endemoniado, sem tomar banho, sem cortar o cabelo e a barba, mas agora diz a Bíblia que ele estava limpo, banhado, vestes trocadas e um comportamento sano. Sabe por quê? Porque onde Jesus coloca a sua mão há mudança, há transformação. Essa noite é noite de decidirmos servirmos ao Senhor, nos entregarmos a Ele e dizer: Senhor, se eu tenho quebrado alguma lei espiritual, me perdoa. Eu quero arrumar a minha vida, eu quero que cesse a opressão, venha pisar nos terrenos de opressão na minha vida, e é Deus, achando isso, Ele vai nos dar grandes e grandes e grandes vitórias. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus precisava estar em Gadara, pisando naquele terreno de opressão naquele dia. Certa feita, no livro de João capítulo 4, Jesus, diz a Bíblia, estava com os seus discípulos e eles estavam indo comprar algumas coisas, e era a hora do meio-dia. Jesus ordenou que todos fossem, e ele entrou na cidade de Samaria. Em Samaria, ele sabia que ao meio-dia, que era a hora que as mulheres iam pegar a água do poço, porque essa era a tarefa das mulheres. Ele sabia que uma única mulher estaria ali no poço de Jacó, que era uma samaritana. Exatamente naquele lugar, naquele lugar onde estava o poço, lá no tempo de Jacó, a terra ficou conhecida como terra de vergonha, porque naquela terra houve violações de mulheres, houve derramamento de sangue por parentes que vingaram violações de suas irmãs e mães, houve morte. Muitos e muitos anos depois, aquele lugar chamava-se terra de vergonha. Muitos anos depois, Jesus adentra ali em João capítulo 4, ele adentra na terra de vergonha, onde está o poço de Jacó, para se encontrar com uma mulher, e Jesus ofereceu água. Os irmãos conhecem essa passagem bíblica. Aquela mulher entendia que
que era uma água como a água do poço, mas Jesus disse: se tu provar da água que eu tenho para te dar, nunca mais tu terás sede. Ele estava dizendo: quem prova do meu amor, nunca mais será um vazio da sua alma. Quem conhece a minha presença será saciado e terá uma vida plena de gozo e de paz. Era isso que Jesus está oferecendo àquela mulher. Essa passagem bíblica que eu cito agora não tem nada a ver com o que eu separei para trazer aos irmãos, mas alguém precisa escutar. Jesus está te esperando numa fonte de água para saciar a tua sede. Não é no mundo, nem nas amizades, nem em relacionamentos, nem em festas que você vai conseguir plenitude total. É somente na presença do Senhor. E Jesus disse àquela mulher: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, águas que transbordam, águas do Espírito, palavras de vida eterna. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me mostra que aqui nessa noite tem pessoas que servem a Deus com amor, mas há pessoas que precisam tomar uma decisão. Eu vejo pessoas, não conheço a igreja, que estão na porta, sabe, olhando para dentro e olhando para fora, olhando para dentro e olhando para fora. Jesus está te chamando. Tem, meu Deus, aleluia, tem uma mulher aqui, aleluia, que o Senhor tem pressa. Há uma urgência, que decisões são tomadas. Você, querida, você é de Deus, sim, mas há decisões a serem tomadas. Deus tem pressa. Há um perigo te cercando, viu? Tem demônios lutando contra você, tem forças espirituais lutando contra você. Jesus te ama muito, mas você precisa tomar decisões. Com todo respeito, tem que parar de ser teimosa, sabe, com Deus, ser preciosa. Eu sei que teu coração é de Jesus, mas Deus espera decisões hoje. Olha não para dentro, não para fora, olha para Jesus, porque há um perigo te cercando. Não deixe o mal te tocar. Deus tem te dado livramentos por orações de pessoas, mas hoje Ele está te chamando. Ele quer trazer alívio no teu coração, Ele quer te livrar da tua alma de dores profundas, mas Ele te pede uma decisão. Amém? Aleluia. Eu quero usar esse tempo para orar por pessoas aqui. E o Senhor, por misericórdia, me usa debaixo de um manto de profético. E tem pessoas que o Senhor quer falar de forma particular. Aleluia. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero parar a mensagem aqui. Quizás poderia pegar alguns pontos, me aprofundar, o tempo passa, mas eu quero orar por pessoas aqui. Você está aqui nessa noite não só porque sentiu desejo, algumas pessoas nem queriam estar, mas você foi escolhido e pego pela mão para vir aqui nessa noite na casa do Senhor. Não só nessa noite, mas todas as vezes que essa igreja está aberta, há na palavra de poder. E quando você vem, você nunca sairá de mãos vazias. Eu quero orar por pessoas que aqui estão, que querem vir aqui à frente. Você precisa ser sincero, não se preocupe com ninguém ao seu redor. Você quer sair com tua resposta, porque num culto como esse, Deus faz milagres. É um culto de fé. Se você está vivendo um momento de luta, problema que você não sabe o que fazer, e você quer que Jesus pise nesse terreno de opressão, para que caia por terra essas batalhas e você consiga vencer, sozinho você não pode. Vem aqui na frente, eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Venha apresentar onde está a luta, a dor, o problema, a enfermidade.
enfermidade, a doença. Se você quer orar por alguém que não está aqui, você quer clamar pela libertação de alguém, vem aqui à frente, porque enquanto nós estivermos orando, Jesus vai pisar em terrenos de opressão, derrubar demônios, curar enfermidades, porque a palavra está sendo liberada em vitória nessa noite. Quizás há alguém que necessita entregar sua vida a Jesus, necessita entregar sua vida a Jesus. Se você não congrega aqui em nenhum outro lugar, veio visitar e gostaria de tomar uma decisão de servir a Deus, aleluia, e ter a sua vida mudada, transformada, também queremos orar pela sua vida. O Senhor vai começar a ministrar o sono de pessoas aqui. Porque tem pessoas que têm pesadelos, se assusta à noite. Tem pessoas aqui que alguns dias não conseguem dormir bem à noite. Eu quero que você levante a tua mão. Quem é essa pessoa? Aqui tem uma, aí tem uma, duas, três. Por favor, você que está, porque o Senhor está liberando o sono de pessoas. O Senhor está repreendendo toda a fúria de Lilith e dos espíritos noturnos que atacam pessoas durante a noite. Aleluia. Remanto, calacergue, afaiacer, quemitrian, juxneriesia. O Senhor está repreendendo espíritos noturnos que trazem pesadelos, medos, pessoas da tua família que morreram e têm se apresentado para você em sonhos. Permaneça com a mão em pé, você que tem tido essas perturbações à noite, porque o Senhor está repreendendo muitas pessoas, Deus está revelando e Deus está falando. Eu libero o teu sono em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu vou fazer uma oração de libertação, de fé, e vou descer aqui para orar pelos irmãos. Não sei se o pastor tem obreiros disponíveis que possam me ajudar. Vamos estar orando. Amém, irmão? Nossa mão é de carne e osso, mas a mão de Deus é poderosa. Aleluia. Aleluia. E se eu tenho algo para falar para alguém, eu vou até você e vou falar. Se não tem, eu vou ministrar esta unção que quebra cativeiros e que quebra opressões demoníacas. Assim como Jesus entrou em Gadara, Ele entra em terrenos de opressão nessa noite. Poderoso Deus, agora eu libero uma unção que vem do Teu Santo Espírito sobre este lugar. Põe fogo nas minhas mãos e nas mãos dos obreiros. Aonde tiver demônios, comece a cair por terra agora, em nome de Jesus, aqui ou no fundo, agora, em nome de Jesus. Espíritos da feitiçaria, demônios da macumbaria, espírito de morte e suicídio, demônios de morte caiam por terra onde está escondido, espíritos malignos, espíritos de enfermidade, demônios enviados por hechiçaria, em nome de Jesus, fora agora. Toca ela aqui, pastor, toca ela aqui, em nome de Jesus. Solta ela, diabo, pode soltar, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno ao espírito da feitiçaria que está na vida desta jovem, em nome de Jesus, fora agora, em nome de Jesus. Deus, declaro vitória sobre a tua igreja. O Espírito de Deus está tocando, o Espírito do Senhor está trabalhando. Há pessoas caindo, não se preocupe, Jesus está libertando. Eu ordeno a toda a opressão maligna durante a noite, espírito nosferato, espírito de Lilith, cubos e sucubos, agora, eu ordeno que saia do sono desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, todo espírito de destruição, eu estou dando uma ordem, comece a se retirar do meio do povo de Deus. Toda enfermidade maligna é queimada, toda enfermidade do corpo desaparece. Eu estou ordenando a toda maldição que se quebre, aonde há um terreno de opressão. Jesus, caminha agora, demônios se prostrem em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que toda opressão maligna vá-se embora, em nome de Jesus. Os irmãos podem adorar o Senhor.